primeiro, gostaria de pedir permissão aos senhores para que tudo que a gente fale aqui vai ser gravado. É possível? Tudo bem? Com certeza. Pronto. Sim. Então, eu vou começar explicando um pouquinho o que é esse projeto Pensar a Bahia. O Pensar a Bahia, ele tem um objetivo geral, que é gerar estudos, apontamentos sobre temas estratégicos para a Bahia, né? E por que a gente faz isso? Para tentar resolver os entraves e potencializar o nosso desenvolvimento na Bahia. E também ele serve todos os nossos estudos que a gente faz aqui, tudo isso que a gente está discutindo, ele é uma matéria, né? É a matéria para a elaboração para que os nossos governantes possam elaborar suas políticas para que elas tenham mais eficácia, mais eficiência, né? E também ajudar no planejamento, né? Para a gente poder pensar mesmo, né? O nosso planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque o objetivo de todos nós é um só, é ter uma Bahia melhor, mais igual, mais pacificada, né? É isso que a gente pretende, todos nós. Então, a gente vai começar assim, falando hoje sobre esse projeto que se chama Coração de Tinta. Tem um nome muito interessante. Eu presumo que é um coração com muitas cores. E ele é uma iniciativa que surgiu em julho de 2018, na comarca de Piauí, integrando instituições e comunidade para o desenvolvimento das práticas restaurativas. Expandiu-se pela relação da justiça restaurativa com a segurança pública e do envolvimento de diversos segmentos sociais, incluindo a escola, que é um bom lugar para administrar conflitos. O projeto Coração de Tinta é um programa interinstitucional, interdisciplinar e comunitário e de construção da paz. Ele é baseado nos pensamentos sistêmicos, restaurativos e não violento. Ele atua, sobretudo, através da integração da justiça restaurativa com a segurança pública, em especial com a Polícia Militar da Bahia. A nossa palestrante hoje é a nossa querida juíza Janine Ferraz. Janine Ferraz, ela possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, é pós-graduada em Gestão e Desenvolvimento de Seres Humanos pela Fundação Visconde de Cairu, pós-graduada em Grandes Transformações Processuais pela UNAMA, pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela FTC, atualmente é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, facilitadora de Justiça Restaurativa, formada pelo Instituto Moinho de Paz, tutora do curso do Tribunal de Júri da EFAM e idealizadora do projeto Coração de Tinta. Então, como vai ocorrer a nossa rodada? Em um primeiro momento, a nossa juíza, Janine Ferraz, vai falar por volta de 30 a 40 minutos. Depois a gente vai ter o debate com a contribuição aí da nossa querida Polícia Militar, na pessoa do Major Albert e do Major Márcio Henrique Carvalho. Depois a gente vai ter umas palavrinhas finais depois do debate, e aí a gente finaliza o nosso encontro com a palavra a nossa doutora juíza Janine Ferraz. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer o honroso convite. Como eu dizia antes de nós iniciarmos aqui a gravação, nós vamos compartilhar uma história coletiva que nasceu de uma maneira despretensiosa quando a gente pensa no sentido de
de fama, de ocupação de espaço, a gente tinha uma intencionalidade muito forte de construirmos paz entre nós. E não dimensionávamos que cresceríamos da maneira como nós crescemos. E quando nós recebemos esse convite da Superintendência de Estudos Sociais, Econômicos e Sociais da Bahia, para a gente foi muito honroso esse convite de estar nesse projeto Pensar a Bahia, porque toda a nossa atuação é baseada no tripé da cultura de paz, da Declaração da ONU por uma cultura de paz, e esse tripé envolve diálogo, educação e cooperação. Esse momento de hoje é um momento de diálogo que eu reputo revolucionário, transformador, porque é o momento em que o Coração de Tinta se encontra com o governo do Estado. E eu imagino que talvez a gente tenha coisas que possam contribuir para políticas públicas e, com certeza absoluta, só o simples fato de ser mencionado por uma Secretaria de Estado já nos agrega uma honra, a melhor palavra, o melhor valor que eu posso dizer é esse, uma honra muito grande de um reconhecimento desse trabalho coletivo. Então, eu quero agradecer, dar boa tarde a todas as pessoas, estou muito feliz, estou aqui acompanhada de pessoas amigas e um olhar amigo bem especial, que é o olhar de Aníbal, que acompanha a gente já há algum tempo, e eu fico muito feliz de reencontrá-lo aqui. Agradecer também a Aline, os contatos iniciais, e a nossa anfitriã, a professora Maria Aparecida, né, que está nos recebendo, e todas as outras demais pessoas presentes. Eu vou iniciar fazendo uma apresentação geral do Coração de Tinta. A gente vai passar por um... Minha tela está compartilhada? Ótimo. Eu vou tentar fazer uma apresentação circular do Coração de Tinta, simulando as etapas do Círculo de Construção de Paz, para trazer um panorama geral. E aí depois, como a professora Maria Aparecida falou, a gente vai seguindo nos debates e a gente pode esclarecer, aprofundar mais. Primeira coisa que é importante é esse check-in, né? De que lugar de fala eu falo. Meu nome é Janine, eu sou juíza criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, desde o ano de 2013, enquanto juíza, mas sou servidora do tribunal desde o ano 2000, primeiro como analista, depois eu me tornei juíza, e a maior parte da minha carreira eu atuei na justiça criminal. E hoje, por opção mesmo, escolha, eu sou a juíza da vara do júri da comarca de Vitória da Conquista. Então, eu escolhi este território da violência e a violência letal para poder atuar enquanto juíza. Também sou idealizadora desse programa de construção de paz, porque das mil maneiras que eu posso ser, certamente aquela que mais me identifico é como uma pacificadora. Todo o meu atuar na carreira, na vida, nas minhas amizades, eu sempre estou voltada para construir paz. E, a partir da obra de Jean-Paul Lederach, A Imaginação Moral, eu fui me convencendo daquilo que eu já imaginava, que a paz se constrói de pequenos em pequenos passos. Não existe uma paz como um objetivo, a paz é uma construção conjunta. Eu chego aqui hoje, uma das minhas características de personalidade, que justifica muito o Coração de Tinta ter trilhado os caminhos que passou, eu me identifico muito com a rainha de Alice do País das Maravilhas, quando ela pede a Alice para acreditar em coisas impossíveis, e a Alice diz a ela, mas eu não posso acreditar nisso porque é impossível, e ela responde a Alice, ora, você não acredita em coisas impossíveis? Eu chego a acreditar em 6 coisas impossíveis antes de tomar café. Acreditar na integração da justiça restaurativa com a segurança pública no início da nossa história, ela passa um pouco por vencer essa crença limitante de que a justiça restaurativa é possível em vários setores, mas com a polícia não. Era o que eu acreditava, quer dizer, era o que eu estava imersa antes de começar. E aí aqui eu já trago um pouco da nossa
ancestralidade na desembargadora Joanice, porque quando eu disse a ela, desembargadora, eu quero fazer o projeto de justiça restaurativa, mas eu queria fazer com a polícia. Naquela visão que eu tinha de que eu teria apoio de todos os setores, mas da polícia não, e quase como quem pedia desculpa. E ela me fez uma pergunta que eu não consegui responder, e por isso a gente chegou até aqui, que ela me perguntou assim, doutora, por que não com a polícia? E quando eu olhei ao meu lado, eu que queria fazer um projeto para transformar conflitos, eu tinha ao meu lado 4 policiais militares, que foi quando o Coração de Tinta começa com 4 policiais militares, uns 4 servidores do judiciário, e eu disse, se é a polícia, então vamos começar aqui pela polícia. Então, eu sou essa pessoa que chega acreditando em coisas impossíveis, chego acompanhada, toda essa história que, apesar dela ficar muito centralizada na minha figura, por causa do arquétipo do juiz, né, do mito aqui do cargo que me acompanha, sozinha não se faz justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um projeto coletivo de muitas pessoas, de uma comunidade. É preciso toda uma aldeia para se construir paz. Então, eu chego aqui acompanhada de muitas pessoas, da história de muita gente. Segura quanto a essa história, comprometida com ela, com a preparação, muito esperançosa por essa conexão, como eu já coloquei antes, e extremamente feliz. Quando a gente fala de história, a gente precisa honrar aqueles que vieram antes. E os slides estão passando. Vocês estão vendo a desembargadora Joanice? Pronto. Sim. Obrigada. Essa história da integração da justiça restaurativa com a segurança pública, ela não inicia com o programa Coração de Tinta. Aqui na Bahia, quem primeiro iniciou essa integração foi a desembargadora Joanice. À época, ela era juíza do juizado do Largo do Tanque, aí em Salvador. A justiça restaurativa começa a ser introduzida no Poder Judiciário ali no ano de 2005, e aqui na Bahia, ela que atuava na área que era comandada pelo então Major Claudeci, hoje o Coronel Claudeci, que está na reserva remunerada, eles iniciaram essas práticas restaurativas, envolvendo tanto equipes do Poder Judiciário quanto da Segurança Pública. E aí eu faço um salto histórico para chegar em 2018, que é quando eu conheço a Justiça Restaurativa, a partir de uma iniciativa do Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau do Tribunal de Justiça da Bahia, que aí já era presidida pela desembargadora Joanice, aí que já tinha sido promovida desembargadora. Ela fez uma série com a equipe toda, né, que a acompanhava, uma série de sensibilizações chamada Integração da Justiça Restaurativa com a Segurança Pública. E foi nesse momento em que eu enfrentava uma crise lá na cidade de Piauí, nós enfrentávamos uma crise na cidade de Piauí, que envolvia o presídio, a gente estava com a situação de superpopulação carcerária, e, ao mesmo tempo, eu recebia 2 majores da Polícia Militar falando comigo, um que era o diretor do presídio, que dizia, doutora, não pode mais prender, a cadeia vai virar, se a cadeia virar, vão ter que vir os negociadores, se os negociadores não tiverem êxito, as tropas de força, e a gente corre o risco de ter uma tragédia aqui. Por outro lado, vinha um outro major da Polícia Militar também, o major Josevan, à época, que me dizia, doutora, nós estamos numa região em que há facções criminosas distintas, os índices de homicídio estão altos e nós precisamos prender. Se nós não prendermos, nós não conseguiremos pacificar a comunidade. Então, eu me sentia muito angustiada, porque parecia uma luta de todos nós. E eu lembro que quando eu via o nome Integração da Justiça Restaurativa com a Segurança Pública, eu só li o nome Integração, Justiça, Polícia. Eu queria vencer aquele adágio popular em que se fala a polícia prende, a justiça solta. Para mim era muito importante que nós entendêssemos que nós éramos e pertencíamos ao mesmo sistema, né? Nós fazíamos parte do mesmo sistema e precisávamos atuar uns com os outros e não uns contra os outros. O coronel Josevan autorizou a ida de 4 policiais militares, que foram os 2 soldados, Fredson Oliveira, Fredson Mendonça, o cabo Américo e o tenente Ederlan.
que foram a Salvador e quando nós nos vimos dentro de um círculo de construção de paz. Isso reverberou muito em todas as pessoas que participaram. E aí a gente entendeu que o caminho era a justiça restaurativa. A gente já voltou de Salvador muito certo de que a gente precisava aprender sobre essa justiça restaurativa para que a gente pudesse criar então, projeto de atuação conjunta. Chego aqui também acompanhada, e aí nessa história, eu integro a Comissão Científico-Pedagógica do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia. Hoje ela é composta por mim, por Miriam Jéssica, as juízas Sandra Magali de Ilhéus, a juíza Fausta Cajaíba e o juiz Rodrigo Brito, entre outros integrantes. Cada um de nós tem contribuído com o Núcleo de Justiça Restaurativa em áreas específicas. Eu me dediquei à área da integração com a segurança pública. Aí o nome Coração de Tinta, que a professora falou, né? Por que esse nome? Na época, eu vi a história da filha de uma promotora de justiça, que é minha amiga, a filha dela se chama Clara Santoro, e Clara gostava de se vestir muito colorida, então ela vestia a blusa de uma cor, a calça de outra, e aí um dia Carla, a mãe dela, virou para ela e falou assim, minha filha, não se vista desse jeito porque não combina. E ela respondeu à mãe, mãe, eu não quero combinar, eu quero colorir. E isso reverberou muito em nós, porque a gente não queria mais combinar com aquele sistema que estava posto. Todos nós tínhamos a sensação de enxugar gelo. E repetir as mesmas práticas, isso não é uma frase minha, acho que é de Einstein, mas não tenho certeza, repetir as mesmas práticas nos levariam aos mesmos caminhos. Então, nós queríamos colorir esses lugares cinzas, extremamente conservadores, que são a polícia, o judiciário, porque eu venho de uma educação gregária, eu venho de gincana intercolegial, eu venho de maçonaria, eu venho de grupos de jovens, de toda uma construção de comunidade coletiva, e de repente, quando eu me tornei juíza, tentavam me convencer que o cargo era um cargo solitário, como se naquela minha caneta, que hoje nem é uma caneta, é um token, existisse uma solução mágica, né, que eu dissesse, faça e as coisas se cumprissem. E eu entendi que não dava para ser daquela forma. Eu queria colorir esse espaço, trazendo arte, trazendo alma, trazendo trabalho coletivo para tentar transformar aquela comunidade. E, na mesma época, meu filho me deu um livro de Cornélia Funk chamado Coração de Tinta, que ele conta a história de um restaurador que tinha um poder. Quando ele lia os livros, os personagens saíam dos livros e ganhavam a existência real. E aí nós falamos, isso, esse é o nome, esse é o nosso método. Vamos estudar essas práticas restaurativas para que nós saiamos dos livros como facilitadores, para nós sermos os nossos personagens favoritos. Ao que a gente deu o nome de nos ler em voz alta. Então, o método inicial do Coração de Tinta, que persiste até hoje, a gente se reúne, nós mapeamos os conflitos dentro da nossa comunidade, escolhemos doutrinas, enfim, ensinamentos, pesquisas que envolvam esses problemas na nossa comunidade. Vamos estudar juntos sobre esses problemas, trocando lentes das mais diversas áreas de conhecimento. Né? A gente convida, nós somos aqueles pelos quais nós estávamos esperando. Dentro da nossa comunidade, a gente mapeia os especialistas naquele assunto, e todos nós sentamos para estudarmos juntos aquele assunto mapeado. E depois a gente passa a atuar cooperativamente no terreno. O Coração de Tinta, hoje, da natureza jurídica dele, não é uma ONG, não pertence ao Poder Judiciário, não pertence à Polícia Militar. Ele é um grupo de pessoas dentro de uma comunidade que está sobre uma marca. O Coração de Tinta hoje é uma marca registrada no INPI, e todas as vezes que nós estudamos juntos e atuamos juntos, a gente registra essa memória coletiva com essa marca Coração de Tinta.
Mas nós temos o forte apoio institucional, porque muitos de nós estamos nessas instituições, nós buscamos os caminhos institucionais de apoio. Então, nós contamos com o forte apoio do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau. Também contamos com o forte apoio da Polícia Militar, através do Comando Geral, né? E também dos comandos regionais, como eu vou mostrar. E, além disso, as outras instituições, as escolas, as universidades já têm nos apoiado, mas o apoio mais forte é do Tribunal de Justiça da Bahia, a Polícia Militar. Como eu expliquei, a gente está baseado nesse artigo 1º da Declaração da ONU por uma Cultura de Paz, que diz que uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos, estilos de vida baseados na não violência, baseados no respeito à vida, no fim da violência, na promoção e prática da não violência por meio do tripé: educação, diálogo e cooperação. Nesse caminho, após nós estudarmos várias coisas, nós elegimos esses como os valores do Coração de Tinta: a visão sistêmica, a imaginação moral, os pensamentos complexo, rizomático e transcendente, a ação não violenta e o modo de ser e viver restaurativo. Aníbal vai reconhecer esta imagem, ela não é minha, mas eu uso essa imagem sempre referenciando Aníbal, porque foi muito interessante no dia em que eu me deparei com essa imagem, porque a visão sistêmica que o Coração de Tinta adotou é exatamente essa. Quando Aníbal colocou todas as nossas instituições que compõem o sistema de justiça e defesa social em um formato circular, eu agreguei a essa imagem a imagem da aranha, da imaginação moral de Lederach. Lederach, ele diz que quando nós chegamos, a aranha chega num território para montar uma teia, ele procura as plataformas que podem sustentar essa teia. Ela liga essas plataformas e depois ela vai para o centro e começa a circular, e quanto mais círculos ela faz entre essas plataformas, mais forte essa teia se forma. E dentro da visão sistêmica também é necessário que todas essas plataformas elas estejam unidas, porque se uma delas fraquejar, todo o sistema fraqueja. Então, nós no Coração de Tinta entendemos isso, que nós integramos instituições que são plataformas que devem sustentar uma teia para a garantia dos direitos humanos aí nesse sistema de justiça e defesa social. Nós entendemos também que, para atuar neste território que nós escolhemos, que é o território da violência, precisávamos desenvolver os pensamentos complexo, rizomático e transcendente. E aqui as obras que nos inspiram, a gente superou aquela criação muito ocidental que nós temos. A maioria de nós foi criada assistindo a Liga da Justiça Sem Limites, né? A luta do bem contra o mal. E a gente já entendeu que não funciona dessa forma. Um dos princípios da justiça restaurativa é que nós temos o bem e o mal dentro de nós, são dois lobos que se engalfinham e vai prevalecer aquele em que nós alimentarmos. E aí nós escolhemos alimentar em nós aquele ser que é bom, sábio e poderoso. Mas entendendo que não há um lado puro, limpo, santo e um lado demonizado. Qualquer um de nós pode estar em um lugar ou outro, tudo depende dos valores que nós escolhermos para pautar nossas condutas. Além disso, com o pensamento de Galtung, do livro Transcender e Transformar, nós conseguimos superar, transcender a visão de dualidade, que foi tão forte à época da nossa criação. O mundo polarizou. O Coração de Tinta nasce também da necessidade que nós tínhamos de retomar nossos vínculos e os nossos afetos após uma polarização, que parecia nos mostrar que só existiam duas possibilidades, ou um lado ou outro lado. E Galtung diz que entre uma hipótese e outra existem mais pelo menos 3 possibilidades. Além disso, com a professora Carla Boim e a pesquisa de Carla Boim, nós entendemos que a violência é um fenômeno rizomático. As raízes da violência são rizomáticas. Aí eu trago essa foto de um mangue
e já que a gente está na Bahia, a gente vai entender essa linguagem bem melhor, porque a violência é isso aí, é um mangue, é tudo misturado, é água quente com água fria, é água salgada com água doce. As raízes, elas são emboladas, intricadas. Se você não souber andar no mangue, você tropeça e cai. Mas, ao mesmo tempo, ela é o encontro do rio com o mar. Ela é um lugar de alimento, né? Um lugar de diversidade. E a gente precisou entender que atuar no fenômeno da violência é conseguir atuar muito além do pensamento cartesiano. As soluções para atuar na violência, ela não vem queria eu poder colocar cada coisa organizadinha em sua caixa, não vem de organizar, vem da gente conseguir sobreviver dentro desse fenômeno rizomático. E aí a gente passou a se perguntar como nós vamos reagir à violência. E nós escolhemos no Coração de Tinta, inspirados nos pacificadores da IMU, da Eastern Mennonite University, os professores Vernon e Elaine. Nós aderimos a esse símbolo que está aqui na foto, pelo Major Lima Júnior, por mim e por uma psicóloga, que com uma mão a gente diz: eu contenho a sua violência. Porque a violência, ela deve ser contida. Nós não devemos deixar a violência passar e matar no peito, porque senão ela nos mata. E deve ser contida com ações de força, inclusive, se necessário, se fizer, provocando fins trágicos. E, ao mesmo tempo, nós inserimos a lente de que nós contemos violência e com a outra mão nós dizemos, e eu acolho você. Então, com a mão eu digo, eu contenho a sua violência, e com a outra eu digo, eu acolho você. O Major Lima Júnior é representante das forças de segurança, a mão de contenção dele vem à frente, porque sim, as forças de segurança, a função principal dela é garantir segurança, tem o uso legítimo da força, e no Coração de Tinta a gente não tem a pretensão de tirar das forças de segurança o seu papel principal, que é o uso da força. Agora, nós agregamos ao policial militar e todos os outros agentes de segurança pública a lente do acolhimento, porque é segurança com cuidado. E não é sobre conter ou acolher, é sobre a capacidade de trocar a lente e mapear a necessidade real para usar a força quando necessário e o acolhimento quando possível. Eu busco equilibrar essas duas forças. E os representantes das secretarias de assistência social, desse lado mais voltado à saúde, à questão social, a mão do acolhimento vem mais à frente, sim, porque o cuidado é precípio para essas pessoas, porém não significa que elas não precisem conter violência, porque a violência também acontece nesses espaços de atuação. A gente escolheu o modo de ser e viver restaurativo como uma lente agregadora. Quando Howard Zé fala de trocar as lentes, não é como se fosse a lente de um óculos. Eu uso esse óculos aqui, aí eu não estou enxergando mais muito bem, aí aqui esse óculos não está legal, eu pego esse óculos, jogo fora e trago outro. Não. A ideia do Coração de Tinta não é desconstruir o feito até aqui. Tudo que nós aprendemos até aqui foi fundamental para nós chegarmos onde nós chegamos. E a gente precisa honrar todo esse conhecimento acumulado. Mas nós agregamos novas lentes. A gente troca lentes, aí vem a questão da transdisciplinariedade. Nós escolhemos ver o fenômeno por várias lentes diversas, para que, no momento de atuar, a gente tenha lentes que a gente possa trocar, como a da câmera fotográfica. Se eu quero ver de perto, eu troco a lente e coloco uma câmera próxima. Se eu quero enxergar uma paisagem, eu troco a lente para um outro zoom. Se é a natureza, eu coloco uma lente que salienta o verde. Traduzindo isso, por exemplo, para as forças de segurança, uma das ações que a gente tem são as capacitações sobre as diretrizes nacionais contra o feminicídio, em que nós já tivemos a oportunidade de parar tropas de segmentos diversos, por exemplo, até a Rondesp, e agregar o policial à lente de gênero, para dizer, se você estiver diante de um conflito de gênero, tem uma lente que você pode agregar para olhar aquilo ali.
Então, tire a lente, por exemplo, do combate ao tráfico, agregue a do gênero, interfira no conflito com essa lente, depois você volta para a sua lente do combate ao tráfico. E você não pega essas lentes que agrega e joga fora, porque elas são caras. Elas são difíceis de se construir. Então, é uma visão agregadora. A gente também escolheu superar o debate. Nós não temos nada contra o debate é importante, os debatedores são importantes, mas nós escolhemos nos capacitar para o diálogo, com a intencionalidade de abrir questões, de mostrar ao invés de convencer, de estabelecer relações ao invés de demarcar posições, compartilhar as ideias ao invés de defendê-las, questionar e aprender sem a pretensão de persuadir e ensinar, compreender ao invés de explicar, ver a interação das partes com o todo, ao invés de ver o todo dividido em partes, fazer emergir ideias ao invés de descartar ideias vencidas e buscar pluralidades ao invés de acordo. Quem nos inspirou nessa escolha foi David Bohm, a partir do livro dele, Diálogo, Comunicação e Redes de Convivência. Theo e o Minimundo, de Caetano Cury, nos inspirou muito também quando a gente entendeu que nesse caminho o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para as forças de segurança não é óbvio para o Poder Judiciário e vice-versa. E aqui Theo e Eulália, que é essa borboleta, filósofa, amiga de Theo, eles trocam esse diálogo. Porque ninguém enxerga o óbvio. O que é óbvio para você pode não ser para eles. Será que eu também não enxergo o que eles enxergam? Obviamente. A gente entendeu que a gente precisa conversar. Cada um em seu gabinete, atuando de forma desconectada, não nos permite vencer o fenômeno da violência. E como que a gente conversa? Aí nós elegemos a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, que ele traz os passos de observar sem julgar, mapear sem julgar, atentar-se para os sentimentos. No Coração de Tinta, os nossos sentimentos são bem-vindos, quaisquer que sejam eles. Nós temos buscado desenvolver a nossa coragem de sermos imperfeitos, de dizer que dói, que está difícil, que a gente precisa de apoio. Porque esses sentimentos, eles são os alertas de necessidades atendidas e não atendidas. E quando a gente consegue ter clareza a respeito dessas necessidades não atendidas, nós temos a condição de fazer pedidos nítidos e escolher estratégias de atuação. A gente também tem em vista a disponibilidade da nossa comunicação. E aqui, com o Instituto Connect, a gente descobriu que nós somos humanos e dinâmicos. Então, às vezes, a gente está aqui na violência mesmo, às vezes em condição de pedir apoio, às vezes a gente exerce a autoempatia e cada um cuida de si, outras vezes nós estamos prontos para uma expressão autêntica, até ter momentos em que nós estamos absolutamente disponíveis para o outro, numa empatia plena. E não é uma escada que você vai subindo degraus, é o autoconhecimento, e nós temos a liberdade, porque nós dialogamos, de dizermos entre nós em qual grau de disponibilidade de diálogo nós estamos. Quando o diálogo não está propício, nós esperamos. A outra frase que nos inspira muito é essa de Marshall Rosenberg, que diz que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O Coração de Tinta superou a expressão violência policial como se ela fosse algo genérico, espalhado. Nós temos policiais, pessoas, seres humanos, praticando atos violentos dentro da polícia militar. Nós estamos atentos a esses atos e nós olhamos para esses atos com essa frase de Marshall. Se um policial está gritando através da prática de atos violentos, ele está se expressando dessa maneira tão trágica, nós vamos mapear quais as necessidades dele não estão atendidas. Por exemplo, quando houve a morte de George Floyd, nós fizemos o círculo sobre racismo. Eu descobri, através dos círculos de construção de paz, que o joelho daquele policial poderia ser o joelho de muitos policiais na Bahia, não porque eles são racistas, mas porque estão automatizados. Apareceu muito sobre saúde mental na fala dos policiais.
Não é que a polícia não tenha atos de racismo, porque o policial não vem de Marte e entra na farda. O policial é fruto da nossa sociedade é racista. Mas o racismo não é um valor institucional da polícia, ele não é ensinado dentro da polícia como um valor institucional. Agora, alguns atos eles estão muito mais vinculados à automatização e a inexistência de espaços seguros de escuta e fala, onde o policial militar ele possa respirar, do que necessariamente a uma conduta racista. E nós escolhemos ainda aqui nos valores a janela da disciplina social, atuando aqui com autocontrole da atividade policial e o autoapoio a essa atividade policial. Ao mesmo tempo que nós apoiamos a polícia, nós estamos atentos aos atos indevidos da polícia e atuamos com a polícia para extirpar esses atos que refogem. Aqui eu não vou ler os números, mas tem os números na minha pesquisa de mestrado. Tem apenas um número aqui que eu quero salientar. Tudo que a gente fala já vem, por exemplo, até outubro do ano passado, eu mapeei, outubro de 2023, há um ano atrás, nós já tínhamos realizado 409 círculos registrados no Instagram do Coração de Tinta. Esse número ele está a menor do que a realidade, porque nem todo círculo que a gente fez, a gente registrou. Mas nós já tínhamos registrado mais de 409 círculos de construção de paz, que nos permite trazer, né, a essas afirmações que a gente traz até aqui. E agora eu vou trazer as fotos para que vocês possam ver como é que esses valores se tornaram prática. A primeira coisa que a gente fez foi a questão de nós nos capacitarmos. E aí nós nos capacitamos em integração da segurança pública com a justiça restaurativa. Depois nós fomos estudar um pouco do direito sistêmico com Sam Storch. Ali nós nos capacitamos em comunicação não violenta. Fomos para a especialização na academia científica, na UFBA, fizemos o mestrado, alguns de nós fez o mestrado em segurança pública, justiça, cidadania e direitos humanos na UFBA, nos capacitamos em trauma e resiliência, porque a justiça restaurativa informada por trauma, ela é muito importante para atuar com as forças de segurança, mapeamentos de conflito, perguntação. Estudamos também, fizemos uma capacitação com o GAECO e com o GEOSP, sobre a audiência de custódia, a questão do controle de armas. Recentemente, estudamos os jogos de conexão e a última capacitação que a rede do Coração de Tinta fez foi com a doutora Sandra, que foi o curso de aprofundamento em círculos com ênfase em gênero, família e violência doméstica. Lá na área de Piauí, os policiais estão fazendo os pré-círculos com homens acusados de violência doméstica, porque, junto com o Ministério Público, vão ser realizados o protocolo da doutora Sandra, desenvolvido na pesquisa de mestrado da doutora Sandra, já vai ser aplicado na comarca, já está sendo aplicado na comarca de Piauí. Aí nós também nos capacitamos como instrutores de justiça restaurativa para que pudéssemos multiplicar a nossa rede, né? Levar a criar mais facilitadores de círculos em outros territórios. A outra prática do Coração de Tinta são as experiências de troca de lente, que é aquela situação em que a gente mapeia o conflito nos círculos e aí vamos estudar os assuntos que nos afetam nos nossos territórios. Nós fizemos capacitação sobre saúde pública no trato de usuário de drogas, gestão de crises, gerenciamento de crises e negociações para alto e altíssimo risco, diretrizes nacionais contra o feminicídio, que se iniciou em Piauí, se expandiu pelo sudoeste da Bahia. A gente já está na 11ª edição dessa capacitação sobre as diretrizes nacionais contra o feminicídio e fomos convidados para capacitar a tropa da Brigada Militar do município de Santa Maria, do Rio Grande do Sul.
Fizemos essa capacitação também com a tropa do BPM, o Batalhão Maria da Penha, em Camaçari, Ilha de Taparica também. Durante a pandemia, a polícia foi muito acionada para gerenciar crises envolvendo questões de sofrimento mental. Então, nós fizemos a capacitação de manejo de crise aguda em pessoas com sofrimento mental. Essa capacitação foi para a tropa de Poções, mas ela também reverberou a questão da saúde mental com a Guarda Municipal de Vitória da Conquista e o Esquadrão de Motociclistas Falcão. Após passar por círculos de construção de paz, o esquadrão poderia escolher qualquer tema para a troca de lentes, e os próprios policiais escolheram a questão do manejo e redes de apoio em saúde mental. Aqui são nossas turmas que nós formamos facilitadores. O Coração de Tinta já está na 14ª turma de facilitadores. Cada foto dessa é uma turminha diferente. As nossas turmas são sempre mistas, envolvem professores, policiais, pessoas da sociedade em geral, já temos até empresários que participam. Essa ideia de fazer formações em construção de paz com turmas bem misturadas, ela potencializa no território a criação da rede de convivência, para poder cooperar no terreno. E a partir daí, da nossa experiência, a própria Polícia Militar passou a nos convidar para integrarmos os cursos oficiais da Polícia Militar. Então, a gente já esteve com os GRs, que são os grupamentos de recruta de várias turmas, todas essas fotos aqui são de várias turmas do GR. Passamos a sermos convidados para orientar ou co-orientar os projetos de pesquisa da Academia da Polícia Militar. Os 3 que marcam a história do Coração de Tinta são a do Coronel Josevan, que propõe a criação dos núcleos de justiça restaurativa nos comandos da Polícia Militar, o projeto do Major Albert, que fala sobre o banco de facilitadores. A gente capacita essas pessoas e nós precisamos reuni-las em um banco, e o projeto do Major Vasco, que defende os batalhões de instrução continuada como o local para disseminação da cultura de paz na Polícia Militar. E fizemos também as experiências de troca de lentes sobre não violência, em especial com as tropas de autoenfrentamento. Então, a Justiça Restaurativa já chegou a CIP, Esquadrão Falcão, Rondesp, e temos um diálogo iniciado com o BOP. Ainda não fizemos círculos com o BOP, mas temos diálogos iniciados. Por quê? O nosso objetivo é evitar que aconteça na Bahia o que aconteceu com a juíza Patrícia Scioli, lá no Rio de Janeiro, em que alguns homens que desejavam estabelecer milícias dentro da Polícia Militar, e ao começarem a ser investigados e sofrerem uma busca e apreensão, eles entenderam que deveriam matar a juíza. Hoje eu atuo em uma vara de júri, eu tenho 27 inquéritos contra policiais militares, que foram ajuizados, que estão, né, sob a responsabilidade do GAECO e do GEOP, e eu posso dizer que, por causa do Coração de Tinta, eu me sinto segura para atuar, e quem faz a minha proteção é a própria Polícia Militar. Porque eu vejo na minha atuação que a Polícia Militar não tem interesse em manter homens perversos e psicopatas dentro das fardas. E se a gente não dialogar, a gente não vai conseguir fazer esse combate. O Coração de Tinta tem me dado essa oportunidade. Fui convidada para dar aula no curso de ética, do curso de trânsito do Esquadrão Falcão, também a disciplina Ética e Cidadania. Os policiais, eles podiam escolher qualquer pessoa, e eles pediram que fosse eu, por causa dessa experiência. A semana que vem eu já vou para a 2ª turma. Capacitamos também policiais sobre a segurança do Fórum Criminal aqui em Vitória da Conquista, e estamos em diálogo para trazermos as conferências Vítima, Ofensor, Comunidade para as corregedorias da Polícia Militar, através do professor Aaron, que é um canadense, ele é referência mundial nesse tema. E aí, já que nós estamos falando de governo de Estado, as pessoas nós temos, quem capacita, temos os que serão capacitados
nós já estamos com eles sensibilizados, só nos falta o glamour, falta o recurso para que a gente possa trazer o professor Heron para poder fazer essa capacitação. E aí o terceiro tripé é a cooperação. É como que a gente, depois que estudamos juntos todas essas coisas, fomos atuar no terreno. A gente faz a atuação através de escutas empáticas. Esse caso aqui era de um senhor que ele tinha uma questão mental e toda vez que a viatura da polícia passava, ele chutava a viatura. Aí o Cabo Américo, que é facilitador em justiça restaurativa, aceitou entrar fardado para que ele pudesse dizer ao Cabo Américo todas as coisas que ele quisesse. Ele ficou 3 horas dizendo tudo o que ele queria ao Cabo Américo. Quando essa escuta passou, esse senhor parou de chutar a viatura da polícia. Nós fizemos também mutirões de restaurativos para a pena de advertência no caso de usuários. Esse projeto não é do Coração de Tinta, mas eu tenho paixão por ele. Eu sempre falo que é o PM no Pôr do Sol, feito aqui em Vitória da Conquista, em que houve a recuperação de um território conflagrado pelo tráfico de drogas, que era o Cristo de Mário Cravo. Quando eu era pequena, eu frequentava esse lugar e meu filho eu não pude mais levar. E a Polícia Militar, com arte e alma, recuperou este território, colocando policiais militares lá para tocar, cantar peças de teatro. E, recentemente, a Prefeitura de Vitória da Conquista fez um mirante. E agora esse lugar, em Vitória da Conquista, é um ponto turístico recuperado. Nós atuamos em conjunto também, à época da pandemia, nas ações de combate à insegurança alimentar e sobrevivência básica. Nós reunimos a rede de empresários, das igrejas, conseguíamos as cestas dos produtos de higiene, a Polícia Militar garantia a segurança e nós conseguíamos fazer a entrega diretamente nos territórios. Quando houve as enchentes, nós atuamos junto com outra campanha da Polícia Militar, chamada Força Solidária, e daqui de Vitória da Conquista seguiu-se 7 carretas de donativos para as famílias que foram atingidas pelas enchentes. Aí nós passamos a sermos convidados para o diálogo com o CNJ, com universidades, em vários segmentos. Tudo isso aqui é nós trocando as lentes em diversos lugares. E até nós chegarmos nessa foto, que para mim é muito simbólica. No início do Coração de Tinta, o movimento estudantil não permitia a entrada dos policiais fardados nas universidades. E por causa dos círculos de construção de paz, hoje os policiais militares, essas fotos aqui são, se eu estiver errado, Albert, depois você me corrige, mas, salvo engano, é na UNEB. E são os policiais fardados e armados, sentados com os estudantes universitários, num círculo de construção de paz. Tássio tem um testemunho de que um estudante chegou para ele e falou: é a primeira vez que eu sento ao lado de um policial e eu não sinto medo. A gente precisa abrir esses espaços de diálogo. A gente faz reuniões dialógicas, começando sempre pelos comandos locais. Dali a gente vai para os comandos regionais e todas as ações do Coração de Tinta, elas são autorizadas pelo Comando Geral. O Coração de Tinta já passou pela gestão do Coronel Anselmo, teve o apoio de toda a gestão do Coronel Coutinho em mais de uma vez. Então, toda vez que a gente quer expandir em algum projeto, a gente conta com esse apoio do Comando Geral. E hoje nós estamos na fase de sensibilizar o colegiado dos coronéis da Polícia Militar, já contamos com o apoio de muitos deles, aqui eu trouxe algumas representatividades. Coronel Henrique Melo, Coronel Albuquerque, aqui a gente tem o Coronel Guerra, o Coronel Paulo Guimarães, Coronel Leite, Coronel Portugal. Essas foram as fotos que eu achei, mas tem outros coronéis também com quais a gente tem conversado. E, na realidade local, a gente faz círculos. Aqui é um círculo, por exemplo, 2 delegadas, 2 comandantes de companhia, 2 juízes e 2 lideranças religiosas da comunidade. Conversas com a mídia, nós já estamos sensibilizando os novos juízes, aqui são momentos de sensibilização. Já tive a oportunidade de integrar gabinetes interinstitucionais de gerenciamento de crises, de forma que agora a gente tem inspirado a Polícia Militar de Minas Gerais
e de outros estados da federação, Rio Grande do Sul, Amapá, Pará, Santa Catarina, e agora, recentemente, os colégios Tiradentes da Polícia de Minas estão iniciando círculos de construção de paz, e antes deles iniciarem, eles mantiveram diálogo conosco aqui do Coração de Tinta. Aqui já é o círculo lá em Minas Gerais. E aqui são os nossos círculos, são vários diversos círculos, com familiares de usuários, com população carcerária, dentro dos comandos, entre comandantes, de policiais com usuários em centros de recuperação, com adolescentes atendidos pelo CREAS, pessoas em situação de rua, familiares de policiais militares. A época da pandemia, aqui são círculos de operações policiais, racismo e protesto, que eu comentei. Nas escolas, a Ronda, a gente, aqui de Vitória da Conquista, de Jequié também, inclusive Vitória da Conquista já há policiais que são facilitadores e aplicam círculos de construção de paz no serviço da Ronda Maria da Penha. Fizemos círculos de autocuidado no Setembro Amarelo para os policiais. Esse círculo aqui do Sintra é entre policiais civis e militares, investigadores da Polícia Civil, com o setor de inteligência da Polícia Militar, nas escolas, na corregedoria da Polícia Militar, entre policiais e estudantes. Esse aqui é um círculo que tem juízes, 3 juízes, 2 comandantes, o defensor público, um sargento, um oficial de justiça e uma servidora. Nós estávamos discutindo a segurança do Fórum Criminal de Vitória da Conquista. Depois desse círculo, mapeadas as necessidades, nós fizemos aquela ação educacional. Esse círculo foi na preparação dos policiais para o Carnaval. Existe um projeto para que a gente possa levar os círculos de construção de paz para o circuito do Carnaval de Salvador, para o briefing e debriefing do serviço militar. Fazemos as sensibilizações de outros policiais, e aí a gente vai expandindo num território do qual eu não tenho mais absolutamente nenhum controle. Os agentes de trânsito, aqui é a recepção dos novos investigadores da Polícia Civil, Guarda Municipal de Jequié, e esse é um dos círculos mais novinhos em que o comandante foi recebido por sua tropa, o novo comandante, num círculo de paz, foi o Major Gilberto. Aqui são as ações de trauma e resiliência, e é isso. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela muito nos representa. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigada. Quantos minutos? Milhões de minutos? Espero não ter me alongado além da conta. Tentei ser o mais breve possível, porque é muita história mesmo. Mas agora está à disposição para os debates. Eu acho que ninguém ficou cansado de te ouvir. Acho que você traz a esperança, né? Você semeia. O Coração de Tintas é um grande semeador. E a gente vai abrir para o debate agora, e eu gostaria de abrir fazendo uma perguntinha que é uma curiosidade minha. Eu vi que você tem expandido muito essa capacitação, essa formação, e atuando em lugares estratégicos, com pessoas que precisam passar por isso, levando conforto para muita gente, eu imagino, quando você trata da saúde mental. Agora, como é que essas redes de convivência, esses grupos que você capacitou, eles retroalimentam o trabalho que estão fazendo para você? Como é que você recebe? Você consegue receber ou mapear essas ações? Não, né? Perdeu o controle? Ou consigo, consigo em parte, por causa da metodologia que a gente escolheu. Depois que a pessoa participa da formação com a gente, faz o estágio, o próprio estágio já é um momento de expansão.
porque as pessoas têm que fazer 6 círculos para serem certificados facilitadores. E aqueles que encerram e são certificados, eles podem escolher ou não assinar o compromisso com o Coração de Tinta. E com o compromisso do Coração de Tinta assinado, todo mundo que faz uma prática, quando termina, faz um texto jornalístico, onde foi, com quem foi, qual foi o tema, e aí eu coloco a marca do Coração de Tinta e publico no nosso Instagram. Hoje, se você olhar lá no Instagram do Coração de Tinta, já tem mais de 1000 postagens. Cada postagem dessa é uma ação que alguém fez em algum território. Por outro lado, quando eu digo que eu perdi o controle, é que hoje eu não decido quem vai fazer o círculo em cada lugar. Eu capacito, as pessoas seguem e começam a fazer. Recentemente, eu recebi uma foto do pessoal de Poções, que a gente já capacitou, já tem quase 2 anos, em que a nova juíza que chegou lá, doutora Isadora, recebeu o grupo acho, se não me engano, conselheiros tutelares num círculo de construção de paz facilitado pelas meninas do Sejusc. E eu só recebi a foto. Mas o pessoal do Coração de Tinta tem esse cuidado com a memória. Em regra, a gente tem tido esse cuidado de registrar essa memória. Hoje, ela é registrada dessa maneira no Instagram. Você me perguntar, é seguro? Não acho. Acho que a gente precisa ter um cuidado maior, porque a gente nunca sabe para onde essas redes sociais vão parar. Mas nós temos os registros em fotografias de tudo isso e textos, né, que descrevem onde, com quem, quando, como foi feito. Você consegue avaliar o impacto disso, dessa sua ação, enquanto jovens deixaram de ir para o sistema socioeducativo ou para a prisão, ou quanto vocês conseguem engajar em essas pessoas em outros programas? Existe alguma coisa assim nesse sentido? Ou porque você acolhe, você escuta e essas pessoas que estão propensas a ser violentas, porque são violentadas, muitas das vezes, né? Como é que você tem alguma coisa com isso que talvez a Polícia Militar tenha mais essa resposta aí, os dois, né, que estão mais na ponta? Como é que isso ocorre em comunidades deflagradas? Vocês conseguem entrar? Vocês conseguem diminuir os índices de violência? Como é que acontece isso? Eu vou iniciar a minha resposta, depois eu vou passar para Chagas e para Albert, porque eu acho que nossas falas vão ser bem complementares. Primeiro, existe a avaliação quantitativa e a avaliação qualitativa. Quantitativamente, talvez os índices da Polícia Militar, no geral, se nós fizermos o comparativo, teria que fazer um comparativo entre as áreas que o Coração de Tinta está atuando e outras áreas para nós vermos essa modificação. Essa pesquisa a gente ainda não fez, né? É algo que a gente tem que colocar essa lente para fazer. Mas, em termos qualitativos, a gente vivencia situações hoje, por exemplo, dos próprios alunos pedirem os círculos na escola para debater determinados assuntos. Isso já é comum. Houve um círculo que me marcou muito, que foi... A gente foi na escola, e aí os estudantes, eu achei que iam me cercar, né, para me perguntar a prepotência do cargo, porque eu era juíza, e, na verdade, eles cercaram o capitão Fabiano, que o capitão Fabiano estava fardado. E aí o capitão me chamou e falou assim: doutora, olhe para cá, esses 5 meninos têm um perfil no Instagram sobre a polícia que reúne 17.000 pessoas. Que é até um perfil que dá trabalho para a polícia, porque não é oficial e parece ser oficial, mas são de 5 adolescentes. E aí o adolescente virou para mim e falou assim: doutora, nosso sonho é entrar para a Polícia Militar. E o que a gente sonha, o que eu mais queria era entrar num quartel, mas eles não deixam, não, né? Aí eu disse assim: eu tenho umas chavinhas, eu acho que eu consigo abrir umas portas.
E a gente fez um círculo de construção de paz, até a foto tinha lá, que estava com o Major Chagas, com esses adolescentes e o Peto da 78, que é a companhia que o Major era comandante à época. E teve algo que marcou muito. Teve um estudante que narrou que ele presenciou um homicídio, e o pai dele sempre falava com ele sobre a questão das companhias, etc. e tal, mas eram pessoas que ele convivia desde criança. E quando o Peto chegou na área para fazer o levantamento de corpo, essas coisas, né, a questão operacional, um policial virou para ele e falou assim: quem é você? Aí ele se identificou logo: não, eu sou fulano, meu pai é policial penal. É agente prisional, né, que hoje é policial penal. Aí o policial virou para ele e falou assim: seu lugar não é aqui não, volte para a sua casa. E ele disse no círculo que a ficha dele caiu. Ele lembrava até o nome do policial. Todas as coisas que o pai falava para ele caíram, a ficha caiu na fala do policial. E aí ele disse que, a partir daquele dia, ele se afastou dessas companhias que estavam próximas ao tráfico e passou a estudar para entrar na polícia. Quando o círculo chegou no check-out, um PM chegou e falou assim, que eu perguntei: o que é que vocês levam aqui do círculo? Aí ele disse assim: uma coisa que eu levo aqui é que, a partir de agora, eu vou pensar muito nas frases que eu falo na área, porque aqui eu vi que uma frase minha na área pode mudar o destino de um menino. Então, Cida, é muito comum a gente ver isso dentro do círculo. Eu não sei como que a ciência vai avaliar este produto, mas ele é um produto extremamente real. Ele é muito real. Hoje, assim, se a gente tem um problema aqui em Conquista, nas redes de WhatsApp, assim, quem é empresário começa a chamar os empresários, a polícia chega junto, o Sintrans vem. Outra avaliação positiva foi o Festival de Inverno, depois que o Esquadrão Falcão fez círculos com o Sintrans. Os agentes do Sintrans disseram que a atuação deles no Festival de Inverno foi extremamente potencializada, até do nível de dizer assim: doutora, de um Festival do Inverno para o outro, até as nossas instalações, o Esquadrão Falcão teve mais cuidado e nós ficamos tão felizes por isso. E hoje, vira e mexe, eles estão fazendo ações conjuntas. Então, eu vejo por aí. Agora, Albert tem uma questão interessante da pesquisa dele, que é onde a Polícia Militar vai reunir todos esses facilitadores que estão sendo formados, né? Isso é uma coisa que precisa ser pensada. E eu vou passar para Albert poder fazer a colocação dele e depois Chagas também acrescentar. Albert. Quer falar logo, Chagas? Ou eu, Felipe? Fale você, que já está com o microfone aberto. Tá. A minha pesquisa, ela buscou entender a dimensão dos facilitadores dentro da Polícia Militar e propor uma forma de agregar esses facilitadores, porque nós estamos espalhados, né? Além das formações propostas e efetuadas pelo TJ, policiais buscaram formações em outras ONG e outros grupos que fornecem, né, formações em círculo de construção de paz. Então, o trabalho teve essa intenção. Foi uma das entregas, né? A gente conseguir verificar quantos policiais militares temos formados. Claro que o resultado não trouxe todos, né? Porque a gente envia o questionário e nem todo mundo responde, não alcança todas as unidades da PM. Então, a gente teve uma amostra significativa, mas deve ter mais colegas, né, com essa formação. Em seguida, e nesse mesmo questionário que a gente buscou entender a amplitude, a quantidade de facilitadores formados, nós também perguntamos sobre a prática, né? Se os facilitadores formados estavam realizando círculos, se eles tinham interesse de fazer parte de um projeto maior, institucional, e a grande maioria declinou que sim, e se estavam dispostos a outras formações, como é uma marca do Coração de Tinta, né? Essa coisa da formação, do diálogo, das informações que a gente consegue
adquirir nos cursos, nos livros e por aí vai. Essa sua pergunta, ela nos inquietou. Eu vou falar muito tranquilamente, por conhecer muito Janine e Chagas, né? O aspecto técnico quantitativo, ele realmente é muito difícil ainda no patamar que estamos. A gente consegue entregar alguns números, mas o número que chegue a ser palpável, trazer o quanto a gente está conseguindo modificar na sociedade ou dentro da PM, através de trabalho com coração de tinta, ele ainda é muito difícil, né? Um trabalho que a gente precisa começar a executar é esse que a doutora Janine trouxe, a gente tentar comparar territórios onde a gente atua com outros territórios e tentar trazer algum extrato disso. Mas isso ainda não é a nossa realidade. A gente fala muito do lugar de onde habitamos, de onde ocupamos. E a gente sente essa mudança, mas a gente não consegue refleti-la quantitativamente. Mas qualitativamente é algo que nos faz entender que os círculos de construção de paz e as práticas restaurativas estão contribuindo muito da PM para a comunidade, dentro da PM também, né? Então, nosso trabalho ele está num processo de captação ainda das informações, porque por mais que a gente busque, a gente tem informações a partir do núcleo dos policiais que já foram formados, mas muitas vezes a gente envia esse questionário para o policial preencher, ele não preenche, e a gente insiste com e-mail e tenta contato e não tem o retorno. Mas a gente tem esses dados primários, né? Porque o núcleo ele tem todas as informações de todos os policiais que já foram formados como facilitadores. A gente não sabe como está a prática deles em relação à justiça restaurativa atualmente, porque isso depende deles trazerem as informações para nós a partir das pesquisas que a gente faz. Mas é algo que já veio para mim como uma possibilidade de pesquisa futura de um mestrado ou algo do tipo. Tenho a certeza disso. Porque realmente a gente precisa... A gente passa aqui na PM mesmo algo parecido com o PROERD. A senhora deve conhecer o programa, né, de erradicação das drogas, que é um programa de sucesso dentro da PM do Polícia Militar da Bahia, com anos e anos de execução, mas teve um momento lá atrás que o comandante-geral foi perguntado, sim, e quais resultados vocês têm de jovens que fizeram o PROERD e hoje, como é que eles estão? Não é? E aí isso gerou uma inquietação dentro da polícia que vem buscando pesquisar esse tema também. Então, eu acho que falta, sim, a gente buscar, de alguma forma, trazer mais para o quantitativo algo que qualitativamente a gente já sabe que temos, né? Então, não sei se eu consegui responder, mas meu pensamento dessa pergunta é isso. Ok. Bem, boa tarde. Aqui é o Major Chagas, né? Um não facilitador em justiça restaurativa, oficial com 25 anos de carreira na instituição, e que, apesar de também não poder quantificar, a gente pode dar uma noção do alcance do trabalho que está sendo feito pelo Coração de Tinta, porque a doutora Janine, na apresentação dela, ela deu vários exemplos dessa integração, né, do judiciário com a nossa instituição, com suporte, cooperação, troca de experiência e, principalmente, com ações educacionais, né? Nós fizemos algumas capacitações em algumas unidades. E um bom exemplo que eu gostaria de trazer é um exemplo da primeira unidade onde eu comandei, e uma coisa que ressaía na nossa estatística era a questão da violência doméstica, violência de casa, violência de gênero. E foi bem no período da pandemia, e eu procurei a doutora Janine para que a gente pensasse em algo para a tropa, né? E ela iria capacitar a nossa tropa para atender esse tipo de ocorrência, que era uma ocorrência que ressaía muito mais do que o próprio tráfico de drogas. E, por coincidência, nesse período,
um policial da nossa unidade se envolveu em uma ocorrência e ele assassinou a própria namorada. E aí foi um período em que a gente foi muito observado, criticado, e a gente teve o cuidado de não parecer que a gente estava se aproveitando da situação, sendo oportunista, para dar uma resposta para aquela comunidade com uma capacitação que a gente já tinha uma previsão de passar. Então, nós conversamos, né, eu e a doutora Janine, ela disse, não, Chagas, não tem uma oportunidade melhor, a gente vai fazer isso agora. Então, imagine aí, a gente parar mais de 20 policiais que trabalhavam atendendo esse tipo de ocorrência em 9 cidades, que ficavam sob a nossa responsabilidade, né, que agora estavam capacitados, estavam especializados para atender esse tipo de ocorrência. Isso foi uma atuação do judiciário, mas nós fizemos isso através do contato coração de tinta, da convivência que a gente tem, né? A partir daí, essa ideia se expandiu e chegou ao ponto de, no comando regional, a região sudoeste, estabelecer uma data para que policiais de todas as unidades parassem para serem capacitados para atender esse tipo de ocorrência. Para que melhor exemplo de cooperação técnica, né? E com resultados sociais, resultados que seriam notados pela sociedade. Mais uma vez, a gente não tem como... Talvez eu poderia aqui chegar com ocorrências e dizer, atendemos tantas ocorrências, quantas foram realmente bem atendidas, né? Mas a gente não tem exatamente como quantificar o alcance dessa atuação do coração de tinta. E essa é apenas uma das ações, porque nós tivemos ações sociais, ações assistenciais, como a doutora Janine ressaltou aí na apresentação dela, desculpe. É isso. A gente tem Edgar, que quer fazer mais uma pergunta aí para a turma. Depois, Aníbal. Vamos começar com o Edgar. Edgar. Bom, gente, eu gostei muito da apresentação de vocês. Parabéns. Iniciativa desse tipo é que deixa a gente muito alegre, esperançoso, que deixa a gente mais otimista, porque nós estamos vendo uma situação e a nós chegou aqui essa discussão sobre segurança. Recentemente nós adotamos como um tema estratégico para ser trabalhado, não é? Estratégico para o desenvolvimento da nossa sociedade. E nós, à medida que fomos avançando nas rodadas de discussão, como nós estamos fazendo aqui com vocês, nós fomos ficando pessimistas, cada dia mais pessimistas. Chegou um ponto da gente ouvir um professor da Universidade do Pará falando sobre os canais de proliferação de armas, de drogas no Amazonas, e a gente disse, olha, não tem jeito, isso é impossível de ser contido. Mas temos que pensar ao contrário. Nós somos funcionários públicos, nós somos da área aqui de planejamento, e nossa função é enfrentar esses problemas. Eu acho que vocês fazem isso com maestria, com inovação, e eu achei muito bacana. Como a gente aqui tem uma tendência a procurar novos formatos, procurar expandir aquelas coisas que estão dando certo, não é? E o Major Albert comentou aí a dificuldade, o Major Chagas também comentaram sobre a dificuldade de você quantificar, porque hoje as pessoas estão querendo saber, sim, e daí? Os números, indicadores, etc. e tal. Essas coisas qualitativas são difíceis da gente encontrar esses números. Mas é uma pergunta que eu faria para vocês. Aliás, nós já fizemos essa pergunta a outros também, nossos colaboradores que passaram por aqui. Este trabalho que vocês fazem, eu acho que é fundamental. É um trabalho presencial,
de um alcance limitado, evidentemente, não é? De um número de pessoas. Ou seja, eu imagino que seja um trabalho que vocês vão fazer para grupos selecionados, não é? Para determinadas comunidades, mas nós temos uma amplitude dessa questão da segurança que é a sociedade total, é toda a sociedade baiana, conjunto de comunidades, etc. Aí a pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: será que nós podíamos pensar, eu não tenho solução, mas vocês, como são criativos e criativas, a gente podia pensar isso em conjunto. Será que a gente podia refletir se nós podíamos utilizar os mecanismos das redes sociais com uma boa dose de criatividade também, para criar uma espécie, atenção, de avatar que pudesse expandir isso para um espectro mais amplo da sociedade. Não que fosse substituir o trabalho de vocês, mas que pudesse ampliar isso com outra característica, com um nível de superficialidade, mas atingisse, assim, um número maior de pessoas utilizando a inspiração de vocês. Quando vocês falam assim, eu vou qualificar, eu vou trabalhar para melhorar o trabalho de cada um, etc. Será que a gente podia usar essa experiência de como qualificar, né? De como fazer isso, fazer com que as pessoas possam trabalhar melhor? Será que nós podíamos encontrar um mecanismo desse? Porque a gente sabe que o varejo faz isso, não é? A gente sabe que as igrejas universais fazem isso, que é chegar na mente, no padrão mental das pessoas. Será que nós podíamos encontrar esses meios também, baseado na experiência de vocês? É apenas uma provocação para que vocês possam refletir com a gente. Obrigado, parabéns mais uma vez. Edgar, eu agradeço, né, o reconhecimento do nosso trabalho, muito me alegra, né, muito nos alegra. Eu adorei sua pergunta, porque agora eu vou filosofar. É necessário filosofar um pouco, eu vou trazer alguns pontos. Construir paz, o que fundamentou o Coração de Tinta é um livro de Jean-Paul Lederac chamado A Imaginação Moral, a arte e a alma da construção da paz. Tem um capítulo desse livro que ele fala que ele era orientador num mestrado sobre construção de paz de um cara que era o máximo em termos de informática. E aí esse orientador, caminhando com ele, contou a ele que passou um trabalho para os alunos que era simular o voo dos pássaros no computador. E aí Lederac disse a ele assim, poxa, isso deve ser difícil demais, isso deve ser um negócio complicado. Aí o cara virou para ele e falou assim, na verdade não é. Porque a linguagem é simples, o que você precisa é saber quais as peças virá. Porque quando você muda a linguagem de peças específicas, todo o restante acompanha, e aí vira a simulação do voo dos pássaros. Sua pergunta me lembra muito o Major Chagas no início. Eu vou começar falando, depois ele fala, que ele falava assim para mim, doutora, ele era muito gentil, mas eu ouvia assim, doutora, eu não acredito em nada disso, a senhora precisa de um exército para fazer o que a senhora pensa em fazer. E aí, na gentileza dele, disse para mim assim, doutora, eu vou entrar nisso aí só por causa de um filme que eu vi, que a senhora tem que ver, chamado A Cruzada, porque a senhora está numa cruzada. Mas eu vou entrar por causa da frase que tem lá no pedaço de madeira no início do filme, que dizia assim, que tipo de homem seria eu se podendo fazer algo por minha comunidade eu me omitisse? Essa é uma parte filosófica para chegar na sua resposta. E a outra questão, vou contar outra história. Dia desses eu descobri que os meus estagiários estavam usando o ChatGPT para escrever os cartões do Dia dos Namorados para os namorados. Eu fiquei revoltada.
Falei, gente, não é possível. O que é isso? Aí uma ainda me deu uma piada que eu conto, né? Que eu escrevi as cartas de amor para os namorados das minhas amigas, que elas falavam, amiga, escreve aí. Aí eu fazia a carta de amor e ela falou assim, você era o chat GPT da sua época. Mas assim, porque eu fiquei perplexa com aquilo, por quê? Porque eu falei, velho, se eu receber uma mensagem de amor de um computador, sabe? Se a pessoa precisar de um computador para se relacionar comigo, eu não tenho interesse em relacionar com essa pessoa. E onde é que eu quero chegar? O desembargador Leoberto Branquer me perguntou assim, como é que você conseguiu atingir tantos policiais? Ele achou que eu tinha uma fórmula secreta. Quando eu fui falando com ele, ele fez assim, nossa, isso é orgânico. Eu falei, é orgânico. É como Isabel Lima ensinou, é pessoa a pessoa. É um retalho que você junta em outro retalho e faz uma construção. Isso tem a ver também com o que Reno Viana traz no livro dele, Liberdades Democráticas, inspirado no princípio do direito ambiental. Reno ele diz que a nossa pretensão é ser cidadão municipal. Pensar globalmente e agir localmente. Essas ideias de construção de paz, elas são globais, porque tudo está interconectado. E a mesma ideia que você aplica aqui, você aplica em vários locais, mas o nosso lugar de ação é onde a gente pisa os pés, coloca as mãos, porque justiça restaurativa tem a ver com relacionamento. Agora, uma coisa, Edgar, eu posso te dizer, que é muito como Jung, quando a gente toca almas humanas sendo almas humanas, e uma alma humana tocada, meu amigo, funciona mais ou menos assim, ó. E aí foi uma frase que Chagas falou para Santa Catarina, quando perguntaram a ele, Major, quantos policiais eu preciso para ter um núcleo de justiça restaurativa, para começar um projeto de justiça restaurativa? Aí ele respondeu que o Coração de Tinta começou com 4 policiais, ele chegou depois. E que ele achava que eu ia precisar de um exército, e eu não precisei de um exército, mas que hoje eu tinha um exército. Porque essas ideias, com a mesma força que a violência se propaga, a paz também. A diferença da paz para a violência é que a violência é barulhenta. E a paz, ela se propaga de maneira silenciosa. Os violentos, eles são tão barulhentos que parece que está tudo tumultuado. Uma das coisas que o Coração de Tinta me mostrou, eu parei de mapear onde a violência estava. Eu queria saber onde estavam os silenciosos. Onde estavam os policiais? O que é que eles faziam, aqueles policiais que não estavam praticando atos violentos? Onde eles estavam? Quais eram as ações deles? Quais eram os projetos deles? E bastou eu querer olhar para eu descobrir aqui no meu território projetos fantásticos. A única coisa que o Coração de Tinta fez foi se conectar a esses projetos, a essas lideranças. E quando você vira uma chave, por exemplo, e assim, ó o que é engraçado, Edgar, na minha experiência, esses dias eu comecei a mapear os policiais que aderiram ao Coração de Tinta, estão mais próximos de mim. Não foi porque eu quis. Mas se você for pegar o histórico deles, você pega Albert, Choque de Salvador, Chagas, fundador da CAESG, Josevan, CAESG, todos eles são de tropa de alto enfrentamento. Peto, a justiça restaurativa faz sentido, tem feito sentido, essa justiça restaurativa feita para a polícia. Faz muito sentido para o policial que olha a violência nos olhos. Entendeu? Então, assim, eu sou uma esperançosa. Por isso que eu já avisei quando eu cheguei. Eu sou a rainha de Alice, eu acredito em coisas impossíveis antes de tomar café. Não acho, sinceramente, que seja pelo caminho do Avatar. Eu acho que as inteligências artificiais, se eu entendi a sua pergunta, né? As inteligências artificiais, esses meios de propagação de ideias, vão nos ajudar no sentido de registrar a memória, né? de trazer os dados do que está acontecendo, facilitar nas pesquisas, etc. Mas o trabalho de construção de paz, ele é junguiano, alma humana com alma humana, e ele é pensar globalmente e agir localmente. Por isso que o Coração de Tinta tem uma prática dos MPVs, mínimo produto viável.
a gente sempre se pergunta, você me vai dizer assim, o que o Coração de Tinta vai fazer semana que vem? Eu só sei semana que vem, daqui um ano eu não sei. A gente olha para a necessidade, mapeia quem são as pessoas que estão perto, quais os recursos que a gente tem, e a gente se pergunta qual é o mínimo que a gente pode fazer aqui para transformar de maneira positiva este conflito. E aí a gente vai e faz. Agora, o caminho da paz, como a Lederac coloca também, ele é surpreendente, tem a serendipidade. Às vezes a gente mira uma coisa e acerta outra. Isso é muito comum na nossa história. Aí, não sei se Albert ou Chagas querem complementar alguma coisa, mas a minha resposta sua é orgânico, é pessoa a pessoa. Aníbal, gostaria de fazer a sua pergunta, por favor? Olá, boa tarde. De novo, né, uma satisfação estar aqui conversando e vendo os amigos aqui da Justiça Restaurativa. Tive o prazer de ser aluno da doutora Janine no curso de formação de facilitadores, né? E isso foi resultado de um trabalho anterior, né, em que eu já tinha tomado conhecimento da Justiça Restaurativa ainda quando eu trabalhava lá no Pacto pela Vida, e sempre tive a perspectiva de que, assim como eu vejo a Polícia Militar como um vetor de pacificação social, né, são agentes da paz, a Justiça Restaurativa também era uma política pública que também é um vetor de promoção da paz. Então, isso me chamou muita atenção e, desde então, tenho buscado aprofundar os conhecimentos e a prática disso, né? Isso é só um depoimento de gratidão aí aos colegas e à doutora Janine. E a minha contribuição é trazer para os demais colegas que nós tivemos no PPA passado uma iniciativa que foi costurada conjuntamente com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria de Segurança Pública para nós ampliarmos, né, essa rede de facilitadores de círculos de construção de paz. E, na ocasião, nós inserimos no PPA uma iniciativa que previa a capacitação pelo Tribunal de Justiça de 100 servidores do Poder Executivo. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, né? Então, observando a execução dessa iniciativa no PPA, nós vimos que a grande maioria dessas vagas foi utilizada por servidores da Polícia Militar. Então, de certo, há já um grande número, né, de outros policiais militares que detêm esse conhecimento e que, acredito, estejam fazendo uso deles. Lembro que, à época, a turma da qual eu fiz parte tinham também servidores de outras secretarias, da Educação, da Promoção da Igualdade, da CEPROME, né? E da SJDH-DS, na época, hoje é SJDH. E também que se tornaram vetores de disseminação das técnicas restaurativas. E lembro uma fala do representante da Secretaria de Educação, que chegamos até a discutir isso durante a elaboração do atual PPA, mas não vingou, que era da Secretaria de Educação levar para as suas representações no interior do Estado a unidades ou servidores que detivessem esse conhecimento para, então, também disseminar em todos os territórios de identidade. Então, acho que nós temos aí uma janela de oportunidade para ampliar ainda mais a aplicação da justiça restaurativa, né? Extrapolando o que já é feito pela Polícia Militar, mas também levando para outros órgãos do Estado. Então, é uma política nacional, né? Essa interação entre o Judiciário e o Executivo, para que, de sorte que possamos fomentar a cultura de paz. Então, eu só queria lembrar, né, que nós já tivemos essa experiência também, de forma a ser mais sistêmica, né, mais alargada, mas que certamente o Coração de Tinta nos traz muita inspiração para que, se essa ideia vingar futuramente, possa nos trazer metodologias, resultados, para que a gente possa, então, ampliar cada vez mais esse trabalho. Não era bem uma pergunta, era mais esse depoimento, essa informação que eu queria trazer
para lembrar, né, que tivemos já essa experiência no Poder Executivo de expansão, em conjunto com o Poder Judiciário, das técnicas restaurativas. Um abraço e obrigado. Obrigada, Aníbal. Do grupo aí que está acompanhando, tem alguém que queira desejar alguma coisa para o grupo, falar mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Eu levantei a mãozinha. Pronto. Eu gostaria de, primeiramente, assim, agradecer a participação da doutora juíza Janine, do Major Albert, do Major Chagas, aceitar o nosso convite, parabenizar pelo projeto Coração de Tinta. Foi realmente impressionante o que vocês estão fazendo. Crescendo em comunidade, como eu cresci, a gente fica, às vezes, muito acostumado a ver só uma polícia violenta. E saber que tem uma polícia que já está pensando o diálogo, a escuta empática, dá realmente muita esperança de mudança mesmo. Então, parabenizar pelo projeto, parabenizar pelo trabalho, de formiguinha mesmo, mas de corpo a corpo mesmo, que a gente vai alcançando essas mudanças. E perguntar assim, se existe você tem projetos assim, de expansão do programa Coração de Tinta, chegar nas escolas. Eu vi que vocês fazem umas rodas em escolas, assim, de chegar em mais escolas, né, para atender esses jovens que estão crescendo, assim, às vezes, em ambientes mais violentos, mais conflituosos. Porque, realmente, assim, às vezes eu vejo que é isso mesmo, as pessoas precisam ser ouvidas, ouvir suas necessidades que não estão sendo atendidas, ser compreendidas o que elas estão passando. E isso que o Coração de Tinta faz realmente dá esperança, de verdade dá esperança. Então, parabenizar pelo trabalho novamente e agradecer. Cida? Posso responder, doutora? A gente vem fazendo um trabalho que é muito assim do que toca cada um, não é? Todos nós fazemos parte desse grupo e cada um tem uma vertente. O meu trabalho, eu foco muito no conflito entre policiais. Então, meu trabalho foi focado nisso, o banco de facilitadores que eu pensei e montei. E eu acabei de dar o start, que já está quase aprovado pelo comandante-geral, na criação de um núcleo de justiça restaurativa aqui na minha unidade, onde eu vou buscar dar um caráter mais institucional aos círculos que eu venho promovendo com policiais que têm alguns conflitos que a gente chama de conflitos mais simples, né? Nada que tenha desencadeado situações criminais ou algo assim, e que poderia ser usado também, mas é porque é a minha vertente. A gente tem o Ederlan, que ele faz um trabalho muito bom voltado às escolas. Teve um momento que Janine falou, depois eu vou perguntar a Albert onde foi, que a gente fez círculos na UNEB, e a gente tem Tássio, que ele também é muito focado nas escolas, ele fez um trabalho muito bom em escolas de Camaçari, ele trabalhava no 12º Batalhão em Camaçari, e ele promoveu em algumas escolas vários círculos com professores, com alunos, né, com a equipe pedagógica. Então, cada um de nós tem a sua vertente, a sua característica, e buscamos atuar em vários campos diferentes. E essa expansão ela vai acontecendo de uma forma orgânica e muito natural. À medida que a gente tem cada turma de facilitador que a gente forma, quando teve a de Aníbal, há pouco tempo, no ano passado, nós formamos 3 turmas de 20 alunos, a maioria policiais militares. Dessas turmas, temos muita gente aí atuando já, né? Esse curso foi uma parceria da SPREV com o TJ, né, com o núcleo, e aí tem policial militar, policial civil, não tinha policial penal não, mas tinha o pessoal do DPT e do bombeiro, né? Tinha pessoas desses 3 integrantes, desses 4 integrantes da Secretaria de Segurança Pública. E aí vai acontecendo essa expansão. E cada um vai se identificando, né? O pessoal vai fazendo círculos
nos seus órgãos, vai fazendo círculos com a comunidade, alguns vão para a escola, que é algo para a gente muito forte, que a gente sabe que tem um resultado muito bom. Os círculos com jovens, com adolescentes, com o pessoal dos universitários também, esse da UNEB foi muito marcante para a gente. A gente ouvir, né, como a frase que a doutora Janine falou há pouco, de um jovem que estava sentado no nosso lado virar e falar: eu nunca imaginei estar sentado do lado de um policial militar. Isso é impactante para a gente como policial militar ouvir, mas a gente entende, a gente sabe o que é que a imagem que a polícia militar gerou nas comunidades e ainda vem gerando, e a gente tenta, como vetor, como pessoas que acreditam na cultura de paz, mudar essa visão ou agregar uma nova visão, né? A gente não quer mudar ninguém, a gente quer colorir, a gente quer acrescentar, né? É o que eu queria contribuir sobre essa sua pergunta. E senhor Alide, só complementando o que o Major Albert falou, ele foi bastante cirúrgico. Justiça restaurativa não é sobre você elaborar um plano perfeito e ir lá na comunidade entregar. A justiça restaurativa é o meio que você vai sentar com a comunidade para a comunidade se conectar entre si, conectar com as instituições para ela decidir o que é importante para ela. O que ela quer. E assim, a gente fala da justiça restaurativa nas escolas, mas tem alguns círculos, algumas expansões que eu acho fantásticas. Por exemplo, uma coordenadora do DPT, Sueli, ela levou o círculo para o DPT e para a Igreja do Rosário dos Pretos, para falar com a ancestralidade. Imagina que círculo lindo, sabe? Assim, é muito isso, a justiça restaurativa é o caminho. Eu lembro quando eu comecei, a desembargadora foi falar: Deza, com quem eu faço? Eu queria fazer, como é que a senhora acha que eu devo fazer? Ela falou: minha filha, eu não sei. Onde é que você está? Qual é o terreno que você está pisando? Qual é o problema que você enfrenta? Com quais pessoas você pode contar? A justiça restaurativa é que vai te conectar à sua realidade. E uma vez conectada, aí vem Paulo Moratelli, que diz: as suas práticas se tornam intencionais e explícitas, porque a gente começa a entender por que nós fazemos o que nós fazemos, e com a comunicação não violenta, a gente começa a aprender a se comunicar e dizer o óbvio para as pessoas, fazer pedidos, dizer como a gente se sente, quais as necessidades estão atendidas por aquela ideia, quais não estão, e agregando. É orgânico, assim, é isso. Agora, tem uma força incrível, incrível. Já teve jornada pedagógica no município de Caetanos, que foi toda baseada em círculos. A secretária de Educação, ela escolheu receber os professores em círculo, receber os alunos em círculo. E aí, como funciona? Se eu quero um projeto maior, por isso a importância do banco. Porque e aí, se eu pensar em termos de governo do Estado, o governo do Estado precisa pensar onde ele vai reunir os seus facilitadores. Porque na hora que a gente precisar vamos parar uma cidade para discutir um processo, algum conflito específico de uma cidade inteira, você, com 10 facilitadores, dialoga 200 pessoas em 2 horas. E diálogo profundo, não é palestra para 200 pessoas ouvirem. 200 pessoas falando e se ouvindo reciprocamente, com brainstorming. Os círculos possibilitam isso. A gente só precisa, talvez em termos estratégicos, pensar em como expandir as formações, né? Potencializar essas formações e reunir essas pessoas em um banco único, que o governo possa usar, né? Que as nossas instituições, as nossas comunidades possam usar. Lá já ia aqui, no lugar de Aparecida, Aníbal está falando. Eu queria só fazer um complemento. Diga, Aníbal, eu acho que é fundamental para a gente fechar Fechar não, na verdade, é agregar mais um ponto nessa ideia que você trouxe da gente apresentar o Coração de Tinta, a gente fazer um círculo com esse grupo.
que pode ser, inclusive, remoto. Que eu sei que a dificuldade de vocês é de fazer presencial. A gente vai tentar marcar uma data e fazer um ciclo para que elas possam experimentar, participar de um ciclo, entender a dinâmica e a mecânica de todo o ciclo. Antes de Aníbal falar, eu só queria contar uma experiência que eu tive na década de 90. Eu fui a Brasília, estava fazendo um curso sobre a oferta e a demanda de drogas, e pela primeira vez foi apresentado por um juiz do Rio Grande do Sul o começo da experiência da justiça restaurativa. E eu fiquei completamente encantada com aquilo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Sabe, que luz que esse povo tem. E ele trouxe casos assim concretos, assim, de uma pessoa que roubou a casa do outro e de repente eles se sentaram e conversaram e se resolveram, de gente que ia deu um tiro no outro e aí conseguia sentar, resolver, uma pessoa que uma senhora que teve um filho que foi morto e ela foi lá na penitenciária e lidou com aquilo, com a pessoa que matou o filho dela de uma maneira, e que foi tudo proporcionado pela justiça restaurativa. Ela fechou o ciclo assim de uma maneira, a dor dela, ela conseguiu canalizar de uma maneira incrível. E eu fiquei pensando naquele momento, que coisa, que instrumento maravilhoso que está surgindo aí no mundo, né? Assim, na minha cabeça, naquele momento. Provavelmente não, né? Mas assim, porque eu sei que diálogo leva muita coisa, mas eu, naquele momento, assim, a justiça, um juiz está proporcionando as partes dialogarem. Isso, para mim, foi uma coisa que me tocou muito. Agora você vem e apresenta de uma outra perspectiva também, né? Assim, maior ainda, talvez, porque parece que seu trabalho tem uma prevenção aí fantástica, né? Pode prevenir muitas coisas. Porque também na década de 90 eu vi uma delegada de polícia me dizer assim: ai, não aguento mais ter que administrar conflito de vizinho. Mas se você não administra conflito de vizinho, o vizinho acaba matando um ao outro. Então, é isso que o que vocês trazem, dessa coisa da gente poder administrar o conflito, de dialogar, de perceber, de construir uma solução conjunta, é incrível, gente. Parabéns. Eu acho que agora Aníbal fala, não sei se Edgar também quer dar as últimas palavras, e para a gente encerrar, mas olha, a gente vai discutir isso aqui, né, Edgar, da gente poder fazer uma experiência com vocês, acho que vai ser muito bacana. Acho que o povo daqui vai topar, viu? Vai querer muito. Vai, Aníbal, depois Edgar dá as últimas palavras e um tchau para o nosso grupo, que hoje encheu a gente de amor, de esperança, de quitou nossos corações. Eu queria dizer, Albert, foi bom você ter comentado isso, porque na condição da capacitação que eu tenho, né, para fazer a mediação do Círculo de Construção de Paz, eu já tinha sugerido que nós fizéssemos aqui na CEI, no comitê de ética que está instalado, alguma atividade, né, utilizando essas técnicas do Círculo de Construção de Paz. É legal saber que a gente pode agora levar essa ideia, renovar essa ideia, né, e contar com a participação de vocês aqui. E, por fim, só com relação àquela iniciativa da capacitação do PPA passado, eu consegui a informação lá com o pessoal da CEPLAN, que foram 79 servidores do Poder Executivo capacitados. Dos 100 previstos, completamos quase 80%. Então, tem bastante vetores, né, de disseminação da cultura de paz através da aplicação das técnicas restaurativas. É isso, um abraço, espero, então, nos vermos em breve aí presencialmente. Até logo. Cida, bom, eu queria já parabenizar tantas vezes, não me canso de dizer que eu fiquei muito pressionado com o trabalho de vocês, a sensibilidade que vocês têm para lidar com essas questões que às vezes são
difíceis, né? A gente não encontra meios, mas vocês estão encontrando. E eu queria dizer também o seguinte: olha, o que a gente faz aqui é uma tentativa de organizar as ideias. A gente vai fazer um texto contemplando todas as ideias que nós discutimos com todos os colaboradores. Nesse projeto Pensar a Bahia, nós discutimos os temas mais estratégicos para a Bahia. Alguns têm avançado bastante, está chegando perto até de projetos executivos. Nós vamos agora fazer o lançamento de um livro. Temos um livro que vai ser lançado em março, num evento que a gente vai ter um evento voltado para, digamos assim, uma visão transversal sobre temas. O tema da segurança é um deles, vai estar presente nesse livro. Aliás, também em março, nós vamos lançar a revista Análise de Dados sobre segurança. É uma revista que a gente faz um edital aqui e chama pesquisadores de vários cantos do Brasil e vão apresentar isso também em março. E o tema da segurança vai estar presente, junto com mais 2 outros temas que nós estamos trabalhando aí, que é o tema da logística e transportes e o tema do meio ambiente e enfrentamento da pobreza. Estamos dando contribuições para a formulação de políticas públicas e mais. Tudo que a gente registrou nesse período, além de estar escrito, está também disponível na internet, nas nossas plataformas, aqui na plataforma Seicolab, que dá suporte para a gente fazer essas discussões. As gravações a gente vai deixar também disponível mais adiante para o público. Claro que fazendo alguma edição, principalmente deixando as apresentações, mas a gente faz um contato com vocês antes para saber em que medida, quais partes podem ser disponibilizadas, mas tudo a gente tenta disponibilizar ao máximo na nossa área do YouTube. Então, isso pode ser acessado a qualquer momento por qualquer pessoa, é isso que a gente tenta fazer. E nós temos aqui uma visão que é o seguinte: nós temos que trabalhar juntos. Se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos dar conta dos problemas que nós temos para resolver. Isso é fundamental. É nós aqui dentro do serviço público, das 3 esferas de poder, mas também com a sociedade, com as comunidades, enfim, vamos nos juntar para a gente tentar enfrentar os problemas, encontrar soluções, esse é o desejo de todos nós. Um abraço para vocês. Obrigado, Cida, parabéns aí pela sua condição, Aline, Aníbal e todos os outros colegas que estão aqui presentes, ao Major Albert, ao Major Chagas e a doutora Janine. Doutora Janine, é muito interessante a sua empolgação. Eu sinto que a senhora é apaixonada pelo que faz. E quem é apaixonado pelo que faz, faz da melhor forma possível. Parabéns. Bom, pessoal, só para agradecer mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz mesmo com a oportunidade e eu vou pegar a sua frase, assim, eu sou apaixonada pelas pessoas que fazem comigo. E aí eu acabo achando muito bonito as coisas que a gente produz. E hoje vocês integraram aqui a história do Coração de Tinta. Queria poder pedir a permissão para a gente fazer uma foto e para eu poder postar no perfil lá que nós estivemos com o grupo de vocês, tudo bem? Então fiquem bonitos. Quem puder abrir as câmeras aí, seria interessante. Rosane, Letícia, Jane, para sair todo mundo, né? Eu vou fazer nem todos têm câmera. Tela. Vou fazer a primeira tela, depois eu faço a segunda, tá? Vou contar até 3. 1, 2, 3 e...
Aí, deixa eu salvar essa primeira aqui. Só um minutinho. Que eu sou rápida, mas não tão rápida. É que nem todo mundo tem então, né? Aí o pessoal não consegue ligar. Só um minutinho. A primeira eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui a segunda, se tem alguma câmera aberta. Não, a segunda não tem câmeras abertas. Então, na primeira aqui eu já consegui pegar todo mundo que estava com a câmera ligada. Pessoal, está desligada, Maria, seu microfone. Olha eu. Ah, muito legal. Obrigada. Não sei se o Major Albert e o Major Chagas uma palavra de check-out, e aí a gente encerra com Chagas e Albert fecha. Prontinho, agradecer por essa oportunidade, conhecer mais gente interessada aí no trabalho do Coração de Tinta, revendo aí um grande amigo, Albert, doutora Janine. Doutora Janine, que eu brinco, Edgar, dizendo que ela é companheira de guerra, viu? É minha companheira de guerra. Não, é uma mentora, uma grande amiga, né? E eu me sinto muito feliz com a presença dela em minha vida e esse trabalho no Coração de Tinta que ela me pescou, na verdade. Espero ter contribuído, né? E agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. A gente tem como marca honrar os que chegam primeiro, os que abrem portas para a gente, né? Então, eu queria muito agradecer a Aníbal por trazer para vocês a nossa experiência e acho, né, que vocês não vão se arrepender dessa porta aberta para que a gente possa mostrar o Coração de Tinta para mais pessoas, porque o nosso propósito é esse, né? Trazer pessoas para o nosso lado a partir da voluntariedade, a partir da empatia, da vontade das pessoas, sem nenhum tipo de determinação ou imposição. Essa é a grande marca do Coração de Tinta. E agradecer, só agradecer mesmo. Eu lembrei de duas coisas, Aníbal. Uma é que a única de fora sou eu. Nada me impede de chegar a Salvador para reunir com vocês aí para fazer o círculo. E a segunda coisa também, nada nos impede de fazer uma capacitação para SEI. Se vocês tiverem 20 pessoas interessadas em se tornarem facilitadores de círculo, a gente monta uma turma, é só um ofício para mim ou para o núcleo, pedindo que sejam com os instrutores do Coração de Tinta, e aí a gente starta o projeto. Viu? É bem possível. Essa legal. Ideia é muito boa, hein, Cida e Aline? Eu acho que a gente podia organizar uma visita da doutora Janine, do Major Chagas e do Major Albert. Seria bacana. E quem vocês quiserem trazer também. Bacana. A ideia é boa, ótimo. A gente pode levar isso ao nosso diretor geral, né? Para que ele opine quanto isso. Acredito que ele aceite essa experiência. Ah, sim. Inclusive porque a gente tem um comitê de integridade pública aqui, que foi criado em 2023, e é super importante para a gente. A gente tem trabalhado a comunicação não violenta dentro do comitê, a questão da ética e todas as outras coisas que estão todas relacionadas com o trabalho de vocês também. Então, eu acho que sim, a gente vai ver essa questão da capacitação para 20. Talvez depois de março, abril ou maio. A Unicop me pede 60 dias de antecedência para tramitar. Pronto. Então, se for para março, a gente tem que começar a pensar janeiro para março, abril, entendeu? Ok. Assim. Perfeito. Mas o caminho está aberto. Gente, se vocês me deixarem, eu passo a tarde conversando, viu? Eu nem gosto. Mas, doutora, peço que me escale nessa equipe, viu? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Já está escalado. Tá certo. Então, podemos nos despedir? Sim. Podemos. Um abraço. Até a próxima.